Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 20 de abril de 2015. Glória a Deus. Estamos caminhando aí, dia após dia, né, na coragem do Espírito Santo, porque eu diria que essa manhã, para mim ainda é manhã, não, para mim já é tarde, meio-dia. Eu diria que tem que ter coragem para caminhar nessa terra nesses últimos dias, né? Não está tendo muito mais o que se fazer. A terra ela está chegando a ponto de expelir os filhos de Deus, os santos do Senhor, por causa da transgressão e do pecado. Meus amados, não vou me alongar muito com muita conversa, não. Eu quero partir diretamente com vocês em algumas coisas que Deus está trazendo no meu coração nesse final de semana. Me trouxe e eu estou aí vivendo esse momento ainda com o Senhor. Se vocês olham lá no capítulo 6 de Gênesis, eu queria ler algumas coisas hoje para vocês e eu quero pedir, hoje é segunda-feira, eu quero pedir aos irmãos que reflitam muito nessas palavras, nessas leituras que a gente está fazendo hoje durante a semana, porque Deus ele está falando muito, Deus ele está continuando a insistir com o seu povo sobre as coisas que estão acontecendo e sobre as coisas que estão para acontecer. Deus ele literalmente, pelo menos na minha experiência pessoal, essa é a minha sensação, é como se Deus estivesse insistindo comigo todo o tempo, de me mostrar mais e mais e mais, de me fazer entender, de me fazer compreender, de me fazer aceitar, de me fazer saber como guiar-me nessa situação na qual a igreja se encontra. Ok, meus irmãos? Então, vamos prestar atenção no que Deus está querendo falar. No meu caso, eu não sei por que Deus quer que eu observe tanto. Às vezes eu penso que talvez é para estar aqui com vocês depois passando, né, para frente, porque eu acho que Deus ele não enche um vaso só para ele mesmo. Mas toda vez que a gente vê aí Deus enchendo os vasos, ele faz com que eles transbordem. Então eu acredito que Deus ele está enchendo a vida do seu povo nesse avivamento que já começou alguns anos atrás, na vida de muitos de nós e na vida de alguns que nesse momento estão acontecendo, estão começando. Eu estou tendo o prazer, a alegria de conhecer pessoas, né, irmãos que agora estão se despertando. Eu pensava que, né, a turma já estaria toda bem desperta, mas a gente ainda está vendo Deus na sua misericórdia trazendo ainda as últimas ovelhas. Eu até comentei isso com alguns irmãos esses dias, naquela parábola das 99 ovelhas, que o pastor ele deixa as 99 para buscar a número 100, né, a de número 100. E hoje a sensação que eu tenho tido é essa: nós que já estamos, né, nos pastos do nosso Senhor, que é a palavra, estamos nos alimentando, nós estamos aqui nesse grupo esperando o nosso bom Senhor, o nosso bom pastor terminar de resgatar as últimas ovelhas. São tantas ovelhas de número 100 nesse planeta ainda, e Jesus ele ainda está buscando essas ovelhinhas. Então nós estamos nesse momento, né? Também na hora da meia-noite, porque a gente está ouvindo o clamor, né? O clamor do Espírito Santo na terra, trazendo a mensagem: o noivo está voltando. Então, desculpa, como eu queimei o braço, eu mexi aqui, doeu. Então, eu quero reforçar algumas coisas aqui para mim mesma e para os irmãos. Gênesis capítulo 6, ele descreve um quadro do porquê que Deus mandou o dilúvio. Então, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Agora aqui tem algumas traduções também para esse texto que eu vou procurar aqui com vocês. Por causa da perversidade do homem, capítulo 6, versículo 3, observação letra D, 6.3D. Deixa eu só falar aqui, ó. Ou por ser o homem mortal. Então essa tradução
pode ser entendida por causa da perversidade do homem, ou então por ser o homem mortal, meu espírito, ou o espírito que lhe dei. A Bíblia diz que quando Deus ele nos forma no ventre da nossa mãe, ele sopra o espírito de vida. Quando Deus formou Adão, primeiro ele formou o corpo todo de Adão com barro, depois ele soprou vida nas narinas de Adão, foi o espírito, né? Então Deus ele nos deu um espírito, e aqui ele fala que Deus, os filhos do homem, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, da mortalidade, meu espírito, ou o espírito que Deus nos deu, não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Aí conta que naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente. Só que esse também posteriormente aqui, ele não dá um ponto final. Tem estudiosos que dizem que os nefilins foram destruídos com Davi, que Davi foi o rei que terminou de exterminar todos esses nefilins. Só que nós temos visto, Davi, ele não foi na Índia, Davi ele não foi para os lados orientais, Davi ele não veio nas Américas, né, onde tinham os incas, os maias, os astecas, e a gente observa, tem estudos aí de arqueologia, de história, antropologia aí, que mostram que mais ou menos a cultura era muito parecida, sacrifícios de pessoas, as pirâmides. Então muitas coisas espalhadas no mundo inteiro são muito semelhantes umas às outras. Inclusive os incas, os astecas, os maias tiveram tecnologia na época deles que não era possível, né? As precisões, a gente vê o calendário maia. Então, quando fala aqui também posteriormente, não está dizendo que foi uma coisa que terminou-se completamente. Eu acredito que foi exterminado no meio do povo judeu daquela época, com Davi, e não teve mais uma mistura dessas raças. Mas eu não duvido que isso se espalhou no mundo inteiro de algum modo. Ok? Mas não é o discurso de hoje, não. Porém, Deus viu essa bagunça, essa mistura de raça, né? Filhos de Deus, os anjos, com as filhas dos homens, as mulheres. Lembrando também que quando Jesus nasceu, o Espírito Santo concebeu no fruto do ventre de Maria a sua semente. Então o óvulo da mulher é um receptáculo. Ele é um receptáculo. E o óvulo de Maria, ele não tinha o pecado original. Ele era somente um receptáculo. Quem traz a semente da bênção ou da maldição é o homem, né? Ou o óvulo masculino que junta com o óvulo, ou a semente masculina. Então a gente vê aqui que quando se juntaram os anjos caídos, ou os filhos de Deus, anjos, né? Criaturas celestiais, com filhas dos homens, criaturas terrenas, humanas, a semente daqueles seres foi implantada no útero daquelas mulheres e gerou as raças dos gigantes. Alguns estudos bíblicos não dizem que é só gigante de estatura, mas diz também de grandes guerreiros, grandes personagens daquela época. E eu não duvido, esse não é o assunto, inclusive a gente já tem um estudo aqui no nosso canal, se você estiver interessado, que fala das 3 raças. A raça adâmica, a raça de Jesus e a raça dos demônios, né? Em que o planeta, né? Em que os homens se misturaram. Então são estudos muito interessantes, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre as coisas que Deus tem revelado, procurem no meu canal, vocês vão ver esses vídeos publicados lá. Mas só para deixar uma observação, Deus ele chegou naquela situação, ele viu um mundo num pecado muito grande, sementes misturadas, bagunça, desorganização, perversão sexual total, né? E aí fala, naqueles dias, porque deixou essa observação aqui de modo muito sério, e diz que quando Jesus voltar, vai ser como nos dias de Noé. Então eu acredito que existe no meio do planeta, no mundo, seres humanos, não 100% humanos, mas seres humanos também misturados com outra raça. Não é a raça aliena, pelo amor de Deus, mas é uma raça demoníaca. Seriam novos nefilins, né? A nova geração dos nefilins pelo planeta Terra, provavelmente. E a gente tem visto aí pelo YouTube algumas coisas falando disso, algumas coisas se mostrando em relação a isso.
Mas não é o caso, tá, meus irmãos? Mas só para dizer mais provas que nós estaríamos como nos dias de Noé. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. Olha, mais uma vez, Deus frisando, Deus chamando a atenção para nós que estamos estudando a sua palavra, que a inclinação dos pensamentos do seu coração, do coração daqueles homens, era sempre e somente para o mal. Sempre e somente para o mal. Ontem eu estava assistindo um documentário aqui do Hitler, né, na época que teve o Holocausto dos judeus, e teve um momento no documentário que um estudioso dos dias de hoje, né, um senhor judeu estudioso de uma universidade, ele fez um comentário, porque tiveram vários álbuns de fotografia de como os alemães agiram naquela época, e ali teve uma foto que mostrou um grupo de alemães rindo nos campos de concentração, naquele pior que teve lá, onde eles queimavam mesmo, matavam com gás os judeus nas câmeras de gás e tal. E ali se contou que eles, durante a semana, eles faziam esse trabalho de massacrar, de trazer o genocídio no meio do povo, e nos finais de semana eram pessoas normais, que iam jogar bola, que faziam churrasco, comiam fora ao aberto, e dançavam e namoravam, e pareciam pessoas boas. E aí foi vendo as fotos, e aquele senhor, ele fez uma observação, ele falou: gente, olhando uma foto assim, você não tem como entender como que o ser humano é cruel. A que extremo um ser humano aparentemente normal pode chegar, porque é exatamente aquilo que se viu naquelas fotografias. Aqueles homens, eles eram cruéis demais, eles pegavam as criancinhas mais lindas do mundo, porque eram famílias que estavam vivendo como nós hoje, então todo mundo estava bem. Eram pessoas nutridas, que tinham uma história, tinham um emprego, tinham uma vida como a nossa, né? As crianças iam nas escolas e tal, e eles simplesmente pegaram aquele povo, enfiaram nos trens, mandaram para o campo de concentração, tiravam a roupa dessas pessoas, diziam a elas que elas tinham que fazer uma ducha para ser higienizadas, colocavam elas num corredor e elas iam, né, todas peladas. Já imagina ali o constrangimento daquele povo, porque é um povo, né, normal, um povo de respeito, né, um povo justo, como um povo que se preza nos dias de hoje. E eles iam caminhando naquele corredor, e ali eles chegavam nas salas de câmara de gás, que estavam com as portas abertas, temperatura mínima de 26 graus, para que os gases tóxicos reagissem, e ali eles entravam todos juntos, se fechava a porta, eles pensavam que iam tomar uma ducha, iam tomar um banho, se lavar mesmo, para continuar que sabe o que, e ali ele contando a experiência que de 1 a 2 minutos se ouvia de uma vez só urlos de gritos de gente sofrendo por causa do gás. O gás era tóxico e aquele gás, ele entrava nas vias respiratórias deles, ele ia queimando, era um ácido. Então, assim, aquele 1, 2 minutos, né, porque era muita gente dentro de uma câmara de gás, e eles eram muito estreitos um com o outro. Então não é que quando o gás era distribuído, pegava a pessoa de uma vez só dos pés à cabeça, mas o fato, né, do desespero, da angústia, da agonia, todos começavam provavelmente ali a pular, a se mexer, a se mover, a se sacudir. Crianças ali no meio, eles punham tudo junto, meus irmãos, e ali durante 1 a 2 minutos eram gritos de uma agonia total. Depois diz que nos próximos 6 minutos, mais ou menos, se sentiu um rumor, uma coisa assim, como gemidos, talvez, eu não sei. Diz que tinha um rumor assim, e depois, em alguns outros poucos minutos, era no máximo 15 minutos, se eu não me engano, que eles ficavam dentro das câmeras de gás, aí se sentia como que rumores de muitas águas caindo, como alguma coisa que estava fritando. Provavelmente era aquele gás, aquele ácido que estava corroendo, né, aquelas pessoas. Depois eles esperavam, eles abriam para trocar o ar daquela câmara de gás,
pegavam os corpos daquelas pessoas todas mortas e levavam para os incineradores e as queimavam. E diz que era um incinerador de 4 andares. Então a câmara de gás ficava nesse... eu não sei se era no chão, eu não consegui entender. Eu sei que eles colocavam uma pessoa morta e ela ia caindo por 4 andares, ou abaixo da terra ou acima, não sei dizer, não entendi. E eu sei que os cadáveres, eles iam caindo em cima de outros cadáveres que já estavam ali queimando, e o calor da queimadura, né, do processo de queimação, cremação dos próprios cadáveres com a temperatura alta, ia queimando os demais cadáveres. Então era um processo constante, que o forno, antes dele ser usado, a princípio ele tinha que ser esquentado 2 dias antes. E aí, de modo que quando os cadáveres iam caindo, aquele calor já ia queimando eles aos poucos. Gente, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Então, meus amados, a gente vê aqui o Senhor, aí aquele moço falando. E depois eles faziam toda essa coisa absurda sem dizer, sem falar nas violências que eles faziam com as pessoas no campo de concentração. Eles faziam muita covardia, pessoas ali foram torturadas, mulheres foram violentadas, crianças tratadas como animal. Vocês veem as imagens de fotografia dos campos de concentração, as pessoas muito magras porque não comiam. Tinham pessoas que chegavam forte, por exemplo, teve um grupo de poloneses que eles mandaram para o campo de trabalho forçado, e era um lugar tão extremo, condições tão extremas de trabalho, diz que muitos já ficavam ali dentro mortos, outros saíam muito fracos e iam diretamente para os campos de extermínio. Então aquele senhor falava, e essas pessoas que faziam esse trabalho, como nós hoje fazemos os nossos trabalhos convencionais, final de semana se juntava para beber a cerveja, para comer do lado de fora, debaixo do sol. As mulheres vinham visitar as namoradas, as esposas. E ele fala, olha que ponto é o ser humano, a perversidade, né? O caráter humano, como ele é desgraçado mesmo, meus irmãos, o pecado original. Então são documentários que são muito tristes de assistir, mas eu aconselho a todos, de tanto em tanto, ver algumas coisas assim, para gerar temor e sensibilidade no nosso coração. Porque a gente tem que entender como que Deus tem visto a humanidade no decorrer do tempo. Olha só, se Deus virasse para você hoje e te perguntasse, vou falar na minha pessoa, Ana Paula, só no ano de 2015, que é o ano que nós estamos agora, são 4 meses praticamente, está fechando o 4º mês. Se Deus me perguntasse, Ana Paula, você sabe quantas vezes você pecou desde quando começou o ano? Desde o dia 1º de janeiro, da meia-noite até agora. Você sabe me dizer quantas vezes você pecou? Meus irmãos, eu não lembro. São pecados pequenos, grandes, são falhas, são deturpações do nosso espírito, da nossa alma, da nossa natureza, que a gente não se lembra. Então é uma dívida que não tem como ser paga. O pecado do homem, pelo homem mesmo, não tem como ser pago para Deus. E só o sacrifício de Jesus naquela cruz é que foi digno de pagar tal pecado. E Jesus, ele foi gerado no útero de uma mulher, mas pela semente do próprio Deus, uma semente de um cordeiro santo, um cordeiro virgem, o cordeiro limpo, sem pecado, sem raiz, sem nada que o contaminasse. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus, ele é a solução para as nossas vidas. Então o Senhor, ele viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que eu até sublinhei a palavrinha toda, a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se. Ai, esse resfriado me deixa. Arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha como é que Deus sentiu. Deus, ele teve o coração cortado. A tristeza quando Deus viu, né, a sua criação, imagem e semelhança, chegar a esses níveis absurdos, lhe cortou o coração. Sabe, meus irmãos, esse é um texto que daria para a gente fazer todo o estudo de hoje, mas eu quero caminhar mais, porque eu quero que a gente fique com isso muito na cabeça no dia de hoje, porque é isso que Deus está falando no meu coração. Deus, ele quer que nós entendamos aquilo que Deus tem visto, a perversidade do homem. Hoje não está diverso, hoje não está diferente. A maldade do homem na terra está uma coisa absurda. E aí, eu vou lá com vocês em
2 Pedro, deixa eu ver, espero que eu não tenha perdido aqui a marcação. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu vou começar do versículo 1. No passado surgiram falsos profetas. Olha, isso aqui é a Bíblia contando para nós coisas que sempre aconteceram e se repetem, e se repetem, e se repetem no decorrer dos séculos, das gerações. Não tem diferença. E olha só, é Deus falando mais uma coisa que era. Olha, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes induzirão secretamente heresias destruidoras. Olha o nível da maldade. Induzirão secretamente heresias destruidoras. A minha pergunta hoje para a igreja, para vocês é: qual que será a pior igreja de se estar dentro nos dias atuais? Uma igreja de um Edir Macedo, de um Valdemiro Santiago, que todo mundo aqui fala que são realmente extremos, né? Que eles fazem realmente coisas absurdas. Ou está dentro de uma igreja que aparentemente parece normal? Uma igreja que talvez ela trabalha muito louvor, né? E talvez tenha até banda gospel dentro dela que cresceu por causa da fama, do sucesso, mas o pastor no púlpito, ele prega um evangelho limpo, um evangelho educado, formal, um evangelho para a vida na terra, né? Que é nos ensinar frutos de um bom ser humano, de um bom cidadão. Mas não os frutos do Espírito exatamente. Porque se um ensina fruto do Espírito nos dias de hoje, ele ensina arrependimento, ele ensina quebrantamento, ele ensina um coração no altar de Deus buscando o reino dos céus, não o reino da terra. Então a minha pergunta é: o que será pior? Está dentro de uma igreja que faz o cordão santo da cinta de Davi, na sexta-feira, e na segunda faz a água santa do Espírito Santo, a água que eu fui lá em Jerusalém, aí nós somos onde Jesus foi batizado por João Batista, nós enchemos uma garrafa d'água, trouxemos de Israel para nossa igreja, oramos, consagramos, nós estamos dando uma gotinha dessa água para cada irmão, porque se você vier, você vai ter prosperidade, você vai ser curado. Ou ir para uma igreja que não tem nada disso, mas tem um pastor que sobe no púlpito e abre parábolas simples e prega coisas cotidianas que todos nós ouvimos todos os anos da nossa vida, mas não prega que Jesus está voltando. Eu tenho a resposta, meus irmãos. As duas são piores, as duas são terríveis, porque existe público para cada tipo de espetáculo. Cada tipo de espetáculo tem o seu público. Então as pessoas, elas têm comichão de ouvido e elas vão atrás daquilo que afaga o coração delas, aquilo que agrada o coração delas, aquilo que as enche. Hoje muitas pessoas, elas querem dizer que são crentes porque elas estão vivendo uma vida com uma conduta polida, limpa, boa, mas ao mesmo tempo o coração delas está muito apegado no mundo, ao trabalho, à escola, ao casamento, ao filho, aos sonhos, à universidade, como a gente fala sempre. Mas são pessoas que praticam todas as coisas direitinho. Como aquele jovem que foi atrás de Jesus Cristo e perguntou: mestre, para te seguir, o que eu preciso fazer? Jesus vira para ele e fala: larga tudo que tem e me segue. E ele entendeu que o coração dele era apegado ao mundo, porque ele era muito rico. Era praticante, era um bravo jovem, era uma pessoa por bem, mas ele pôs na balança: eu vou largar toda a minha riqueza, toda a minha comodidade de vida para seguir Jesus? Né? Então é isso que a gente tem visto. Então aqui fala que esses falsos mestres, eles estarão introduzindo secretamente heresias destruidoras. Por quê, meus irmãos? Porque quando você não lê a Bíblia, quando você não entende a palavra de Deus, quando você não busca o conhecimento como ele é, você acredita em qualquer balela que se diz. Um pastor, um mestre, qualquer pessoa que diz que abre uma igreja, que abre qualquer texto da Bíblia, que sabe ler o português da Bíblia, muitas pessoas já acham que é um homem e uma mulher de Deus. E não é assim. Hoje eu glorifico a Deus pela minha vida, que toda vez que eu escuto uma pregação e se citam, né, passagens, momentos, situações e circunstâncias ali naquela pregação, eu consigo colegar a história, porque um dia eu já li aquilo. E ainda que eu não me lembre dos detalhes e de todo o fato no momento, eu sei que eu posso procurar. Eu tenho estrutura no mínimo para procurar e ler de novo aquele texto para ver se aquilo que o pastor falou vai ou não vai, de acordo, né? Mas a gente chegou a esse nível, que existem falsos mestres que introduzirão secretamente heresias destruidoras.
Porque a mensagem de fundo de muitos falsos mestres é o quê? É ganhar dinheiro, é ganhar poder, é ganhar riqueza. Infelizmente, muitos estão trabalhando para seduzir as mulheres, que a gente está ouvindo muita história de prostituição dentro das igrejas, de pastores que estão saindo com a mulherada. Né? A mulherada, dependendo das igrejas, elas estão indo muito bonitas, né? Todas muito bem maquiadas, bem penteadas, bem vestidas, né? Porque, eu não posso pôr calça não, a gente escuta muito isso, eu não posso pôr calça não, então eu vou pôr um vestido. Só que o vestido é colado, né? Aí põe aqueles vestido colado, aqueles vestidos, então, que não é tudo colado, mas em certas partes do corpo faz desejar o homem muito mais do que se ela tivesse nua, né? E mulheres que não sabem ficar sem um batom, não sabem ficar sem pintar os olhos, sabe? Eu vou contar para as irmãs aqui no caso, as irmãs que estão comigo. Apesar que a minha natureza sempre foi muito moleca mesmo, sabe? Teve um momento na minha vida que eu fui mais vaidosa, mas de um modo geral, se a irmã me pergunta, irmã Ana, você se maqueia, você se perfuma, você se veste cozinho, assado, como é que é? Eu tenho mania de jogar um pouquinho daquele pozinho na bochecha. Olha pra você ver, eu não sei nem o nome dos troços, me perdoa. Mas é a verdade. Às vezes quando eu vou sair de manhã, eu olho pro espelho, eu pareço uma pessoa desidratada, sabe? Que a bochecha fica meio amarelona, a cara inchada, né, e tal. E eu fico parecendo que eu tô doente. Então o que eu faço? Eu pego aquele pozinho que é da cor da pele, e bato um pouquinho assim na bochecha, só na bochecha, um pouquinho assim em cima do nariz, assim. E eu pego um batonzinho, mais para hidratar a boca, né, porque tá muito seca. E com uma cor muito discreta, uma cor que praticamente depois de 5 minutos nem entende que eu tô de batom. Ou se eu faço alguma coisinha a mais, não passa disso, né, de ajustar um pouco a cara, vamos dizer assim. Eu dou uma arrumada, meus irmãos. Pintei o cabelo. Hoje eu não sou o tipo que tá todo dia no salão de beleza ou fazendo escova. Eu hoje viso muito uma higiene, cuidados pessoais, né, das partes mais importantes, né? Não é que eu sou igual essas irmãzinhas que não faz pelo debaixo do braço, mas só para fazer entender as irmãs. Eu visto calça, saia eu não visto porque eu não consigo encontrar uma saia bonita para eu comprar. Alguns vestidinhos eu já achei em giro, mas em saia eu não dou certo. Uso calça, mas nada que é apertado, nada que me... Entendeu? Eu gosto muito daquela roupa de ginástica, aquelas... Aqui na Itália a gente fala que chama tuta. Aquelas roupinhas, aqueles completinhos de calça e blusa de malha fechada, né? Eu adoro aquele tipo de vestido. Se eu pudesse um guarda-roupa com 50 daquelas, eu teria. E aí cada dia da semana eu usava uma. Mas eu tenho só uma. Custa caro, né? E as que custam pouco são todas desconcertadas no corpo. No final é melhor não comprar. Mas enfim. Então assim, o meu normal é isso. E quando eu vou numa igreja ou quando eu saio num final de semana, eu tenho os casaquinhos, eu tenho umas roupas que não é apertada. Nunca usei decote na minha vida, nunca me senti bem. Então tem coisa que da minha própria natureza também. E eu sou muito discreta. Se eu, por exemplo, faço a unha, pinto com um esmalte escuro, coisa que dá muito tempo eu já não faço, porque quando a mulher vira dona de casa, às vezes ela todo dia tá lavando vasilha, lavando banheiro, ela acaba desistindo, porque é uma luta, né? Você pinta hoje, amanhã tá tudo descascado, parece uma galinha. Mas quando eu uso, a unha tá sempre curta, porque me dá fastídio a unha grande, ou então uso mais um transparente, uma cor bem discreta, para ter mais a coisa a nível higiênico e uma boa aparência, bem apresentada, limpa, organizada, entendeu? Esse é o meu limite, né? Mas a gente vê que tem muita... Quando eu ia na igreja em Belo Horizonte, eu via umas irmãs entrando lá, que você ficava assim, uau, parece um desfile de moda de modelo, que elas se maquiavam, os olhos carregados de maquiagem, punham aquele negócio que faz o cílio ficar 3 vezes maior. É muito bonito, meus irmãos. É uma coisa mais linda do mundo a gente ver a maquiagem do olho, né? O cílio postiço que cresce, aí elas fazem aquela sombra, né? Com aquela coisa gradual que vai mudando a cor, vai ficando mais escuro por mais claro, aí bota um verde, um azul, um rosa. É muito lindo. Mas eu via aquelas coisas quase que como que drag queen. Eu cheguei a ver muita gente muito maquiada, aqueles batonzão vermelho, fogo mesmo, né? Que parecia que ia pegar fogo mesmo, sozinho. Aqueles cabelos, né?
solto, mas todo, até o modo de jogar o cabelo na cabeça, assim, pro lado, era tudo que troço sensual, aquelas pulseirinha no tornozelo, pulseirinha no anelzinho na pontinha do dedinho do pé, não sei o que daqui, não sei o que dali, aquele perfume e aquele barulhinho quando elas caminhavam, tudo chacoalhava, né, aquelas joias, chacoalha, tic, 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 bolsinha hoje rosa, amanhã verde. Então, assim, aquele fundo de sensualidade, né? Então, ali até o pastor, como é que segura, né? Então, você junta uma coisa que a fome com a vontade de comer, né? Então, é isso que nós estamos vendo. Mas, olha para vocês verem. Então, a gente vê tudo isso hoje. Muitos desses falsos mestres, eles iriam introduzir secretamente heresias destruidoras. Porque uma vez que uma pessoa ela entra numa heresia, para ela sair da heresia é muito difícil. Ela é muito difícil. Uma vez... Eu não tenho nada a ver com heresia, mas ao mesmo tempo tem a ver com uma coisa que fixa a cabeça da pessoa. Eu devia de ter uns 14 anos na época, 14 para 15 anos, eu fui convidada para trabalhar com uma empresa chamada Amway. Depois teve um caso da Herbalife também. E eu ia nas reuniões, né, deles ali e tal, e fazia aquelas reunião. Gente, os caras chegavam tudo bem vestido, perfumado, com Mercedes na porta, e você já via aquele cheiro da riqueza, do poder, da beleza, né, da liberdade de fazer o que você quer, e você já se visualizava como eles, e ali eles chegavam e falavam tanta coisa. Conclusão, estourei cartão de crédito, eu era pequeno, estourei cartão de crédito dos outros, tive dívida, não ganhei dinheiro, só me frustrei. Mas aquilo foi uma espécie de heresia, de uma lavagem cerebral. E eu só parei quando eu vi que não tinha mais como caminhar, porque não tinha mais como sustentar. E durante alguns anos da minha vida, até meus 18 anos, eu passei por isso, né? A minha última esperança de conseguir fazer alguma coisa, até um pouco antes de vir para a Itália também, entrei num projeto de trabalho e eu queria tanto, né? E eu trabalhei, mas era muito maior do que eu, era uma mentira, era uma bagunça, no final era tudo heresia, entre parênteses, justo para entender. Então é muito complicado. Quando uma pessoa ela entra numa filosofia de vida, vamos colocar assim, e se o coração dela é muito carente, se a pessoa não tem Deus, porque eu cheguei à conclusão, meus irmãos, com a minha experiência de vida, é claro, quem sou eu para falar que eu tenho experiência de vida? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que me escutam que tem 60 anos, 40 anos, 80, né, 50, que tem muito mais experiência, mas eu falo de mim. Eu cheguei à conclusão que quando a gente apaixona, se envolve, acredita em uma determinada ideologia, a gente, para sair dela, só sai com duas razões. Ou ela te destrói e você sai porque não tem nem como se sustentar dentro dela em si, ou porque Deus ele te arranca. No meu caso, meus irmãos, Deus ele nunca permitiu que eu me enriquecesse. Hoje eu vejo que se eu fosse uma pessoa que tivesse ganhado um pouco mais de dinheiro na minha vida, a última pessoa que eu estaria hoje buscando seria Deus, porque eu ia estar muito feliz no mundo. Eu ia estar muito apaixonada com um possível carro, eu estaria muito apaixonada com uma possível casa, eu estaria muito apaixonada com uma possível vida no mundo. Entendeu? Então hoje eu agradeço a Deus pelo modo que Ele me trouxe na dificuldade e na simplicidade, porque isso me sustentou nos dias de minha fraqueza. Porque se eu tivesse um pouquinho mais, olha pra vocês verem, tentamos ganhar na loteria, eu e minha irmã tantas vezes. E minha irmã acabou que o marido dela ganhou mesmo na Loto Fácil, né? São 15 números que você tem que acertar. E eu cheguei a fazer conta, cheguei a fazer operações matemáticas aqui. Eu ficava a semana inteira tentando montar jogos, né? Combinações, baixei programa de computador, uma bagunça. E eu insisti, isso foi uns 4 anos atrás. Eu insisti mesmo, tinha cadernos e cadernos aqui de combinação, acompanhava todas as extrações e tal. E o marido da minha irmã começou a julgar, ele ganhou no Loto Fácil. Em vez de ele fazer os 15 números, ele ganhou por 2 vezes 14 números. Eu e minha irmã enlouquecemos. Só que a minha irmã, ela começou comigo, né? A gente muito em parceria, a gente caminha. Apesar que eu tô na Itália, lá no Brasil, a gente é muito parceiro em tudo. Um dia... eu vi no meu coração que não era aquilo que Deus queria. E eu falei pra ela, eu falei, ô Luana, eu acho que se Deus quisesse que a gente fosse rica, a gente já tentou tanta coisa diversa pra fazer rica. Meus irmãos, a gente só não virou prostituta. A gente só não virou prostituta, a gente só não virou fotomodelo pra ganhar marido rico. A gente sempre, graças a Deus, Deus preservou a nossa vida na honestidade. Eu posso falar isso com a cara limpa. Nunca mexemos com droga, nunca despachamos nada.
Deus, ele sempre manteve uma conduta, né? Porque Deus, ele cerca, ele protege o seu povo. Ainda que você tá lá no mundo, caminhando ainda lá anos e anos no mundo, Deus, ele limita as barreiras da sua vida, porque ele sabe que com o coração que você tem, se você passa, você cai, né? Você cai, você tropeça, você se arrebenta. Então, aqueles que a Deus pertencem, Deus, ele tem um zelo desde quando a gente nasce. E ele cuida, ele preserva as nossas vidas. Então, assim, igual eu falei com ela, eu falei, se a gente tivesse que ficar rica, a gente já tinha ficado rica com a Herbalife. A gente tentou 3 vezes entrar nessa Herbalife e nunca deu certo. A última, acabamos com o cartão de crédito até o talo, arrebentamos com tudo, ficamos mal mesmo. E para levantar, a gente tava quase vendendo a loja de roda que meu cunhado tem. A gente chegou várias vezes a lançar a proposta pro meu cunhado vender tudo por causa de Herbalife, só para comprar produto para emagrecer. Graças a Deus que Deus não permitiu, porque hoje ele ainda tem esse negócio e eles estão arrastando, mas é o que também traz renda para dentro de casa. Então tentamos Herbalife, tentamos Emoi, tentamos abrir um escritório de construção civil, porque eu e a minha irmã somos desenhistas gráficas, e tinha uma terceira pessoa, uma engenheira civil, vamos fazer uma construtora, pá! A gente sempre foi muito corajoso, nós somos muito corajosas, eu e minha irmã, graças a Deus, nunca tivemos medo de enfiar a cara no trabalho e buscar realmente aquilo que a gente quer. Nós sempre fomos muito sonhadoras, porque a nossa vida, ela exigia isso de nós, né? Então, são obsessões, são heresias, são sonhos, sabe? Eu várias vezes dentro da igreja, eu gostava muito de ir nos cultos da terça-feira, que é o dia do culto das finanças, né? Então, as palavras que os pastores davam, aquelas palavras maravilhosas, que te enchiam o ouvido, sabe, meus irmãos? E hoje eu olho para trás e eu vejo, eu não morri de fome, eu não morri de pelada porque eu não tive um agasalho, eu não tive um sapato, eu não tive um vestido. Eu não morri porque eu deixei de pintar a unha. Não me faltou remédio quando eu fiquei doente. Tenho um teto para morar. Não estressei a cabeça com casa para comprar ou alugar uma casa para mim. Deus me deu um apartamento na Itália. Porque querendo ou não, eu moro num apartamento na Itália. Um apartamento muito arrumadinho, graças a Deus, não temos que reclamar. E tamo aí. Tô chegando nos meus 35 anos agora no mês de agosto. E tá aí. Fizemos 2 filhos, conseguimos manter. Ontem era domingo, eu tava sem Nesquik pro meu menino pequeno, que eles gostam de tomar aquele pouquinho de Nesquik. E a semana foi muito difícil, porque meu marido, ele não tá vindo em casa almoçar, ele tá trabalhando fora. Então acaba que fica aquela condição, eu fico muito sem condição de comprar as coisas, não tinha dinheiro em contante na mão e tal. Então ontem, domingo, ele era 8 horas da noite, eu teve que correr achar esse Nesquik para hoje de manhã ter alguma coisa para meus filhos tomar café, por falta de tempo, condições de tantas coisas. Mas assim, a gente tá caminhando na simplicidade, meus irmãos. O que eu quero dizer com essa história toda aqui é que eu não tô aqui arrancando o cabelo da minha cabeça, desesperada. Eu preciso fazer dinheiro, igual agora. Eu, essas semanas, até o dia 26 mais ou menos, a partir de amanhã, eu vou começar a ter um pouquinho de dificuldade, talvez, de gravar meus vídeos aqui. Porque amanhã eu vou ter que limpar esse bar que a gente trabalha, uma pizzaria, restaurante e bar. Todo bar na beira da praia, na Itália, se chama Lido. Então esse Lido, eu tenho que ir ali, eu vou limpar, nós vamos sair, vamos fazer compra para fazer pizza, vai comprar todo o material, ok? Então eu vou ter dificuldade, talvez, para gravar alguns vídeos nesses dias. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu já tô dizendo aqui que não vai ser tão fácil, todo dia ter alguma coisa. Mas tô dando a satisfação pros irmãos em amor. Então eu podia estar aqui igual meu marido. Meu marido, ele tá com coração nesse projeto, porque é da família e tal, não sei o que. Então ele não pensa em outra coisa. E eu falei isso com ele esses dias. Eu falei, olha, o meu coração não tá nisso. Eu vou te apoiar por ser sua esposa e tudo. O que eu puder fazer e precisar fazer, eu vou fazer. Mas não porque eu amo estar ali. Não porque eu tô esperando que esse trabalho vai render, que sabe quanto em dinheiro pra gente fazer, que sabe lá o quê. Eu tô indo um dia de cada vez para acabar com os dias. Eu tenho que sair hoje, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que cumprir com a minha parte, então eu vou fazer e basta. Mas por isso, não porque eu já tô com o olho dentro do caixa registrador para ver quanto que dinheiro tem, para pegar algum dinheirinho já e comprar um sapato novo.
Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o coração da pessoa, quando ele entra numa heresia, quando ele entra numa doutrina, como ele se fixa numa idealização, ele acaba caminhando por caminhos destruidores. E isso tem acontecido dentro de muitas igrejas, no meio de muitos grupos no mundo inteiro. E é isso que a Bíblia fala, que esses falsos mestres, eles estão introduzindo secretamente heresias destruidoras. E essas heresias destruidoras, por que elas funcionam? Porque elas puxam exatamente aquele ponto fraco de cada um daqueles membros. É aquele que está com sonho num casamento, aquela que está com sonho numa casa, aquele que está com sonho num trabalho, numa escola, numa diferença de vida. A irmãzinha tá ali, olhou pro lado, viu a outra muito bonitinha, petecada. Se a irmãzinha tá com aquele vestidinho, não é que ela tá com a bunda de fora, ou tá com não sei o que decotado, tá tudo coberta. Onde é que você comprou esse vestido? Ah, comprei não sei aonde. Aí vou lá, compro também, compro uma cor diversa, vou usar esse estilo, essa é a moda. Entendeu? E essa coisa, ela tira a atenção da pessoa pro foco que é Jesus. Ela arranca, porque ela faz a pessoa se apaixonar com o mundo. Meus irmãos, eu seria hipócrita em dizer que o mundo não faz apaixonar. Até eu, você, que nós estamos aqui esses dias tudo com a cabeça em cima da Bíblia, Jesus volta, tá. Meus irmãos, tira férias. Tira 4 dias de férias. Vai para Caldas Novas, num hotel 5 estrelas. E você não leva Bíblia, não leva tablet, não leva telefone, não tem internet. Vai você para divertir, comer bem, beber bem, dormir bem, estar bem. Vai com uma pessoa que você ama, uma pessoa que te faz companhia. Estou falando marido, uma mulher, uma mãe, um pai, uma amiga, um companheiro de trabalho, uma pessoa que é ali do seu lado. Eu vou te perguntar uma coisa, você não vai apaixonar com aquilo ali. Quando chegar na época de ir embora, né? No dia de ir embora, um dia antes, você já vai estar com o coração apertado. Eu não queria ir embora, não. Era tão bom estar aqui, ficar naquela piscina quente lá, fervendo igual sapo na água. Eu queria estar ali. E de repente você se apaixona. Se você, por exemplo, está caminhando, alguém te dá uma carona num carro importado, você caminha às vezes 3 minutos naquele carro. Por aqueles 3 minutos você viaja na maionese, você esquece de tudo. Você só vislumbra também, quem sabe eu poderia ter um carro assim, eu gostaria tanto de ter um carro assim. Ou se você vai numa casa diversa de qualquer casa que você é habituado a ir. Imagina que você vai numa casa de alguém que tem uma mansão. Você é convidado a tomar um chá na casa de uma pessoa muito rica. E você entra na casa daquela pessoa rica e você fica ali 1 hora com aquela pessoa, vendo a casa dela, tomando o chá que ela compra na tacinha, né, na xicrinha que ela compra. Você vai estar ali. Sua vida vai se apaixonar por 5 minutos, 1 hora, aquilo que está te envolvendo no mundo, meus irmãos. Ele é lindo. Você vai ver aí, vai dar uma olhada aí, Dubai, as cidades novas que estão surgindo no mundo, cidades espetaculares, limpas, bonitas. Então o mundo ele é muito sedutor, não tem jeito, não vamos ser hipócritas e dizer que a gente não ama. Então essas heresias que vão sendo introduzidas secretamente aos pouquinhos, o que elas fazem? Elas vão ficar beliscando seu ego. Lá no fundo é isso que acontece, belisca o ego da pessoa. E isso faz com que a pessoa exploda em cima desses caminhos que levam à morte. E aqui, levando isso a nível de igreja, a nível da palavra de Deus, é o extremo da heresia, é o extremo do perigo. Porque é como que pastores, eles estão pondo a assinatura de Deus como uma aprovação para você viver uma vida cheia de heresia. Eles não falam no nome do homem. Não é como, por exemplo, um doutor Laí Ribeiro, né, que ele tem um trabalho todo social ali em cima do ofício que ele faz. Então você não põe Deus no meio, você não põe Buda, Jesus Cristo, não põe nenhum santo, não põe nada, você põe o Laí Ribeiro. Mas quando você pega um pastor que se comporta como um Laí Ribeiro da vida, aquele pastor, ele não vai no nome dele, mas ele vai levando as heresias no nome de Jesus. Ele ilude as pessoas, porque as pessoas acham que é a vontade de Deus, que é aquilo que elas estão querendo na vida aconteça. E tira o foco da cruz. Eu espero que eu tenha sido muito clara nisso. É muito importante, meus irmãos, que a gente entenda a fundo tudo que Deus está falando conosco nesses dias. Porque às vezes você se identifica com um desses quadros que eu dei de exemplo aqui. Entendeu? Então é importante. Olha só, secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, porque eles negam, né?
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A Bíblia fala que esses homens, eles vão indo em cima de repentinas destruições, tá? Não sei como, mas eu já vi várias vezes esse tipo de conversa na Bíblia. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, porque eles estão fazendo da palavra da verdade uma mentira. Eles estão levando no nome de Deus as vontades das suas paixões, das suas concupiscências, né? E a Bíblia fala disso. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Meus irmãos, brincar com Deus não se pode. Olha, hoje a gente vê muitos homens aí que se dizem homens e mulheres de Deus. Você vê isso aí para todo lado. Talvez você mora numa cidade que não tem trabalho para chegar dentro de uma igreja e ver esse tipo de quadro. Mas a Bíblia diz que a destruição paira em cima dessas pessoas. Se você não sabe o significado da palavra pairar, eu te digo, é o mesmo que está em cima, é como se fosse uma nuvenzinha. Uma vez eu vi um desenho do Charlie Brown, do Snoopy. Eu era criança e parece que o Charlie Brown, ele saiu na rua e tinha uma nuvem na cabeça dele que chovia em cima dele, chovia só em cima dele. Ele ficou muito nervoso e a nuvem não ia embora. Então aquela nuvem, ela pairou em cima da cabeça daquele personagem. Assim é a destruição na vida dessas pessoas. Já está decretado. Elas já são malditas por si só. Então, meus amados, olha, aí continua. E não tarda, no tempo seu, no tempo justo, a destruição vem a essas pessoas. A gente hoje está vendo muita gente fazendo espetáculo aí nas televisões, né? Muitos pastores, etc. daqui, isso pode, champanhe. Mas basta vocês olharem para trás. Eu comecei falando aqui hoje do Holocausto. Aonde que estão aquelas pessoas daquela fotografia? Meus irmãos, só que Israel tá virando nação, tá caminhando para 70 anos. Então todas aquelas pessoas, se alguma delas ainda tá viva, elas já estão quase morrendo. Mas mais de 70% delas já morreram. Aqueles que participaram da guerra com Hitler, aqueles que compraram a causa de Hitler, a maioria foi tudo morto. A maioria. E essas pessoas, onde vocês pensam que eles estão agora? Quer dizer, no tempo que eles praticaram o seu genocídio, a sua loucura, para aquelas pessoas que foram as vítimas deles, parecia que o tempo nunca acabou. Mas aquelas pessoas, elas entravam e elas iam morrendo, né? Como ovelhinha para o matador. Inclusive no filme mostra, os judeus, eles não tinham bagunça, eles iam em silêncio para a morte. Sabe? Mas hoje, Deus sabe o que fez com aquelas pessoas, aquelas vítimas do Holocausto judeus. Deus sabe, nós não sabemos, vamos saber no futuro próximo. Mas aqueles criminosos, nós sabemos que eles não estão em paz. E que o sofrimento deles, né, ele não tem como ser comparado ao sofrimento do povo que eles mataram. É muito maior, é muito mais amplificado. Porque é o Deus que não mata só a carne, mas é que mata o espírito e a alma, se for preciso. Que condena tudo no inferno, que está punindo essas pessoas. É o Deus que atinge o coração, a alma, o espírito, o corpo físico. Não é uma dor só física, que depois aquelas criancinhas que morreram naqueles fornos, elas se apagaram na vida carnal, morreram. E elas abriram o olho no paraíso, porque eu creio, Deus, oh aleluia, que aquelas criancinhas que foram vítimas do Holocausto judeu, elas sofreram na carne a queimadura do ácido, dos gases tóxicos, o frio, a fome, elas viram seus pais sendo levados, e todo tipo de dor e trauma que um ser humano pode não e nem imaginar passar, elas passaram. Mas na hora que elas fechavam seus olhinhos ali, na última gota de vida que elas tinham nessa terra, na mesma hora elas abriram os olhos no paraíso, com Jesus ali, esperando por cada uma delas, enxugando toda a lágrima, tirando toda a dor e sofrimento. Mas aqueles criminosos, na hora que eles fecharam os olhos, na morte deles, eles abriram o olho no início da eternidade da ira de Deus para com a vida deles.
Essa é a diferença. Essa é a diferença. E a Bíblia continua: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Esses anjos estão lá em Gênesis 6, hein? Quando eles fizeram, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, pegaram-as para suas mulheres e geraram filhos, que são os gigantes, os nefilins. Então é sobre esses anjos aqui que Deus está falando, que eles foram trancados, presos num abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quanto trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Deus, ele preserva o pregador da justiça, inclusive nos dias atuais. Aquele que prega a justiça será preservado, aleluia. E mais 7 pessoas. 7 é o número da perfeição de Deus. É o número de Deus. Aleluia. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Porque como é que foram destruídas? Com fogo. Com fogo consumidor, né? Mas livrou a Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. É por isso, meus irmãos, que eu conversava isso ontem com alguns irmãos no WhatsApp. Eu conversava isso com aqueles irmãos. Nós chegamos num ponto que tá ficando impossível viver nesse mundo. E tá só piorando. A gente tá vendo já o início dos tentáculos do anticristo se espalhando no mundo inteiro. Os tentáculos do anticristo, eles estão se espalhando no mundo inteiro, meus irmãos. E a gente está vendo isso com os nossos olhos. A gente está vendo aqui na Itália os muçulmanos entrando devagarzinho, todo mundo com boquinha calada, em silêncio. Está entrando tudo para a Itália, está subindo já para a Alemanha. Fiquei sabendo que lá está cheio de muçulmano. A Europa inteira. Você vê que o Netanyahu lá, né, o presidente de Israel, ele convidou os judeus a saírem da França por causa do terrorismo. E a gente vê nas reportagens antigas aí, pessoas saindo nas ruas da França para bater de frente contra judeu, né? Então a gente está vendo os tentáculos do anticristo se espalhando nas escolas. Nós estamos na primavera, aqui na cidade onde eu moro, agora no dia 24, tem a festa do padroeiro da cidade. São 3 dias de festa. Depois, mais ou menos uns 20, 30 dias depois, vai ter a festa de uma padroeira, uma santa de uma cidade que fica a 5 minutos daqui. E as festas são quase juntas. E a escola que meu filho frequenta, a escola que meu filho de 5 anos frequenta, ela tem um salão na entrada e depois tem as salas, né? Os cômodos das salas. Essa escola, quando as criancinhas, né, de 3 até 6 anos que frequentam essa escola chegam, eles põem um grupo de cadeirinha, né, dentro desse salão, tem uma televisão e tem aquele espaço aberto que as professoras fazem alguma atividade ali com eles. Normalmente depois que eles almoçam, as professoras colocam eles ali para ver desenho e fica essa situação. Agora eles vão construir um altar para essa santa, para essa Nossa Senhora, se chama Manipúlia. E eles vão pôr o altar para ela ali, obrigando, constrangendo, manipulando, conduzindo essas crianças a sentar ali todo dia de manhã, antes de entrar para a classe, a fazer a reza da Ave Maria e da Santa Maria. E a maioria daquelas crianças, porque tudo é católico, leva a flor e põe no altar desse ídolo. Meu filho não é cristão e está nesse meio. Meu filho não é católico, é cristão e está nesse meio. Então, assim, eu já pensei que agora comigo eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse mês inteiro, eu não vou nem mandar o menino na escola. Mas não tem como, para fechar o ano letivo ele precisa estar ali, porque eles têm uma presença. Eu pensei em chegar com ele mais tarde, mas é tudo, sabe, eu posso livrar ele do primeiro horário da manhã, mas no horário do almoço vai ter sempre a 1h da tarde aquela maldição, você não entendeu? Então, assim, não tem pra onde correr. Tem uma amada irmã minha aqui do canal, ela mandando a filha na escola, num ônibus especial, para facilitar um pouco a vida dela, porque ela tem 2 filhos e tal,
Dentro do ônibus, os adolescentes que deveriam de ser exemplo, de ter uma cabeça mais estruturada do que os pequenininhos, no mínimo, respeitar e fazer a coisa deles sem se misturar com outras crianças, começaram a ameaçar essa menina. A ponto que a menina falou: mamãe, me leva a pé porque estão querendo me bater. Sabe? Então, assim, a gente tá vendo que para todo lado a gente tá com aquela opressão. Inclusive, a minha irmãzinha falou comigo uma coisa, porque vira e mexe a gente se sente mal, né? Tem muito caso aí de irmãos falando que tem vezes que vem dor de cabeça, uma dor de cabeça que não tem remédio que segura, não tem nada que para, a gente não tá aguentando. Tem dias que parece que a pressão baixa, aí a gente pensa, são esses rastros químicos, que eu creio mesmo. Hoje mesmo eu tava vendo o sol, tinha uma nuvem que passava perto, a nuvem tava verde e rosa. Verde e rosa, não era branca não, e do lado tinha a nuvem branca. Então quando a luz do céu bateu naquela nuvem, né, do mesmo efeito que faz o arco-íris quando tem a água, nesse caso por estar muito carregada de gases tóxicos, ela ficou rosa e verde, né? Sinais no céu, glória a Deus, Jesus está voltando. Mas a gente viu essa situação. Então assim, pode ser isso, mas igual a minha irmãzinha falou também, ela falou: os demônios, eles estão tão soltos no mundo. Tem os principados, as potestades, né, os espíritos malignos. O mundo está tão contaminado de demônio, porque foi aberto tanta coisa ruim nesses anos, tanto sacrifício satânico, tanto portal aberto, sabe? Então, assim, o mundo está carregado, sobrecarregado, as principados os principados dos ares, né? Tá tão cheio que tá pesado para quem é de Deus sentir e respirar esse ar. Tá pesado respirar no mundo, entendeu? E eu sou de acordo com isso que disse a minha irmã, porque realmente tem sentido. Tem gente, uma vez eu trabalhando como vendedora, nós fomos, eu e uma amiga minha na casa de uma cliente, batemos na porta de uma senhora, ela abriu a porta no apartamento, tinha duas crianças, devia de ter uns 5, 6 anos no máximo, essas duas crianças. A mulher abriu a porta com um negócio na cabeça de macumba, né? Essas baianas que põem aquele troço na cabeça de pano, não sei como é que se chama. Era uma moça jovem, devia ter uns 25 anos, com 2 filhos. O menino, meus irmãos, em cima de uma mesa de jantar, com uma faca pontuda. Uma faca, e ele brincava com a faca como se fosse um brinquedo. A menina subindo, descendo no sofá, subindo, descendo e pegando coisa esquisita, girando a casa, e aquele ambiente, aquela caatinga de fumaça, de coisa de... Porque esquema, trabalho de santo, né? Talvez ela até atendia cliente ali, lendo tarô, búzios. Então tinha aquele cheiro de coisa queimada dentro da casa, daquele apartamento, uma bagunça. Mas era uma bagunça que não era uma bagunça física exatamente, estava um pouco de desordem, mas não era um apartamento que era... É um ambiente completamente espiritual mesmo, a gente viu. E eu tava numa boa, essa amiga minha que nem era cristã, e eu na época não era convertida. A minha amiga, ela começou a me cutucar no braço assim: tá bom senhora, depois a gente volta. E a mulher andava pra frente, pra trás e falava que queria pôr multicanal, a gente vendia Sky na época, e não sei o que daqui, não sei o que, porque minha amiga me pegou no braço: tá bom, depois a gente volta, e quase me arrancou dali. Entrou no elevador, botou a mão na cabeça, e falei: gente, não tá aguentando mais ficar naquele apartamento. Na hora que eu entrei lá dentro, me veio uma dor de cabeça, que parece que a cabeça tá querendo cair no chão. Eu falei: Rosimeira, eu não senti nada não, graças a Deus. Mas ela sentiu aquele peso de demônio naquela casa. Porém ela falava: você viu por que aquele menino tava brincando com aquela faca? A faca, meus irmãos, parecia faca de açougueiro, meus irmãos. O menino devia ter uns 5 anos, todo vestido de branco, brincando com a faca como se fosse um bonequinho, sabe? E teve uma outra vez também que eu fui dar curso de computação na casa de uma senhora, e eu cheguei ali, aí a menina queria que eu fizesse uns projetos, porque ela queria arrumar a casa, um lote muito grande, e a mãe era macumbeira, tinha um centro de macumba construído no lote. Aí me mostraram tudo, o centro da macumba, a casa onde ela morava, que era mais embaixo. Aonde eles faziam os trabalhos de macumba, tinha uma cerâmica branquinha, a parede toda pintadinha, florzinha, limpo, os santos, os preto velho, as santas da igreja católica, tudo misturado ali, mas era um lugar extremamente organizado. Mas quando saía de fora, chão de terra, patuá, badalado, para tudo quanto é lado, uma bagunça.
E a casa da mulher ficava mais embaixo, ela era costureira. Tinha 3 cômodos, um ligado no outro. Meus irmãos, assim, tinha uma mesa, sempre mesas de jantar, tinha um monte de roupa, mas devia ter uma montanha mais ou menos de 1 metro só de roupa em cima. E roupa em cima de sofá, e o fogão sujo, e cadeira quebrada. A casa parece que tinha passado um bando de vândalo, quebrado tudo, sabe? E um ambiente que não tinha como estar. Tudo destruído, tudo arrebentado, mas o centro bonitinho, todo arrumado. Então esse é o ambiente que os demônios geram, um ambiente opressivo, um ambiente de tormento, um ambiente de falta de paz, não é verdade? E foi isso que eu observei também na casa desse pessoal. Então é isso que a Bíblia fala, que Ló, ele era um homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Vai me dizer que se você é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, a sua alma não está afligida todos os dias pelas coisas que você vê, pelo lixo que você tem contemplado todos os dias na sua frente. Eu não acredito. Eu vivo uma vida sem paz. Apesar que na minha vida em si, tá tudo correndo bem, eu tenho dias de angústia. Eu perdi a vontade, meus irmãos. Eu perdi a vontade de muita coisa. E eu não era essa pessoa, não. E não é porque eu estaria em depressão, num quadro parecido. Mas é porque eu cheguei à conclusão que esse mundo está condenado. E a atmosfera que nos rodeia, que nos circunda, ela está tão carregada de maldição, ela está tão pesada, que já não tem mais espaço para o crente estar aqui dentro. E eu coloco isso, que é mais um sinal que Jesus está voltando. Porque Jesus, né, ele salva. Deus, ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra quando ele já não tinha mais como ficar ali. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até Deus de modo que já não tinha mais como se suportar. O pecado da época de Noé chegou até Deus em modo que já não se podia mais suportar. Então é quando está quase explodindo tudo que Deus veio e arrancou os seus dali. E nós estamos chegando nesse período também, olhando para a nossa vida, olhando para o mundo qual nos circunda, olhando pelo aquilo que a televisão nos passa, a gente está chegando nesse mesmo nível aí. Não está tendo mais opção, não está tendo mais espaço, meus irmãos. Então é tempo, em nome de Jesus, é tempo da gente vigiar. E eu vou encerrar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje com um texto no livro de Romanos, capítulo 8. Eu quero ler devagarzinho esse texto, vamos ver até onde o Espírito Santo vai nos levar. Eu coloquei uma observação na minha Bíblia dizendo que esse texto do capítulo 8, do versículo 1 até o 17, ele é muito profundo e explicativo. E como eu disse, meus irmãos, eu não sei como vão ser meus próximos dias, quais os dias eu vou poder voltar a falar aqui. Talvez amanhã eu consiga, talvez não. Mas hoje eu estou deixando essa palavra para vocês, para que vocês estudem, que reflitam, ouçam de novo, busquem diante de Deus a palavra do Senhor. Quando Deus dá a palavra, vocês precisam aprofundar nela, medita na palavra de Deus. Isso é o que Deus tem nos chamado a fazer. Nós temos que meditar nas coisas do Senhor. Então eu vou ler com vocês, olha, Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Vamos ler provavelmente até o 17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É uma frase que a gente já ouve nas igrejas todos os dias, né? É uma frase que todo mundo conhece. Porém, continua, por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é essa a explicação do porquê muitos de nós já não temos vontade de fazer nada nessa terra.
Muitos de nós já não temos mais expectativa com o dia de amanhã nessa terra, porque a gente já não vive mais pela carne, meus irmãos. A gente está vivendo literalmente pelo Espírito, na esperança de Jesus vir nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O próprio Espírito de Deus está chamando Jesus. Ele quer levar a igreja, meus irmãos. Ele quer levar a igreja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. É o que eu falei no início. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Não só vida, meus irmãos, também paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, no caso, o Espírito Santo de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Aleluia. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba significa, 8:17. Deixa eu ler para vocês aqui. 8:15 é termo aramaico para pai. Abba significa pai. Abba, pai. Pai, pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós, há pouco tempo, temos sido despertados para a ideia que Jesus está voltando, que o nosso Pai está vindo nos resgatar, que finalmente nós vamos nos encontrar no céu, na glória, na presença do nosso Pai, junto com Jesus. E é o Espírito Santo que está chamando seu povo. É o Espírito Santo que está trazendo avivamento no meio dos nossos corações. Antes estávamos andando perdidos, estávamos dormindo com pouco azeite. Mas quando o Espírito Santo veio e nos chamou, quando Ele nos despertou, quando Ele nos trouxe a força e a ideia de que Jesus está voltando, nós mudamos. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Viver no mundo não é fácil. Renunciar a certas paixões, ou renunciar a paixões, ou renunciar a todas as paixões, porque não sei, né, o nível do que cada um de nós é apegado, aquilo que realmente importa ou não. Não é fácil. Mas quanto mais a gente abre o coração e fala: Senhor Deus, a nossa vida te pertence, nós somos teus, seja o Senhor da nossa vida. Eu não quero mais fazer coisa A, B ou C, que até outrora eu pratiquei, mas eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ler a Bíblia, eu quero ouvir uma mensagem, eu tenho sede, eu tenho fome de te conhecer. Ah, meus irmãos, aí sim tudo se fará novo nas nossas vidas. Tudo, meus irmãos, tudo. Sabe, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada,
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Qual que é a natureza criada? O mar, as montanhas, os animais, a fauna, a flora. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meus amados, o nosso planeta ele está em total decadência e escravidão, meus irmãos. O planeta já está quase cambaleando, mas ele espera ser liberto um dia. E um dia todas as coisas que Deus criou da natureza vão ser refletidas numa eternidade imperecíveis, porque a Bíblia diz que Deus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas, glória a Deus. Tudo que foi morto por doença, tudo que foi morto por peste, tudo que morreu através de praga, cada planta espinhosa que dá belíssimas flores, mas são cheias de espinhos, né? Ervas daninhas, tudo aquilo que está corrompido vai ser transformado, vai ser revigorizado. A Bíblia diz lá no milênio que a criança ela vai pôr a mão dentro da toca da cobra e a cobra não ela fará nenhum mal. A Bíblia diz que a ovelhinha vai pastorear junto com o leão, comendo capim, e o leão não vai matar a ovelhinha. Tudo vai ser restaurado, meus irmãos. Se você provavelmente teve um animal de estimação que você amou muito, eu até ouso dizer, quem sabe você não vai encontrar esse animalzinho na eternidade, porque Deus vai ressuscitar. Não que Deus vai ressuscitar os animais mortos, mas Deus ele vai restaurar a natureza que caiu. E a morte, ela é o quê? Uma maldição do pecado. Mas se Deus ele vai destruir a morte, ele vai abolir a maldição do pecado e vai fazer novas todas as coisas. Pela fé, meus irmãos, eu creio que Deus vai trazer novamente todos os seres que ele criou, que então eram seres caídos, eram seres que morreram, né? Talvez aquele cachorrinho que você chorou tanto quando ele morreu, talvez o peixe do seu aquário, talvez o seu passarinho ali, que você tinha tanta alegria quando ele cantava. Quem sabe? Deus só sabe, a gente não sabe o que Deus está reservando. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus está preparando para aqueles que os amam. A Bíblia diz que Deus é vida. E se Deus ele teve tanto amor para criar toda a natureza que nós conhecemos, a partir do próprio planeta Terra, então por que não restaurá-la? A Bíblia fala que a própria natureza aguarda, então existe uma espécie de vida. Eu não sei expressar, mas é como se todas as coisas tivessem uma espécie de um espírito em si próprio, algo que ouve a Deus, algo que percebe a Deus. A Bíblia diz que o mar obedece a Deus. Quando Deus criou os mares, ele impôs o limite para que o mar dali não passasse, e o mar o obedeceu. A Bíblia diz que o sol, a lua, as estrelas, elas obedecem a Deus. Então existe uma espécie de vida, algo que parte de cada ser criado, seja um ser sol, seja um ser peixe, seja um ser água, vento. A Bíblia diz que existem câmaras onde Deus armazena o granizo. Se você ler isso, acho que está em Salmos ou Provérbios, eu não me lembro, mas se você ler sobre isso, você vai encontrar essas coisas, que Deus ele tem os reservatórios para a água, para o fogo, ok? E tudo isso obedece a Deus. Então existe uma espécie de consciência em toda a natureza criada. E aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 21, fala muito sobre isso. São mistérios, meus irmãos, que ainda não nos foram revelados, mas é pela fé que a gente vislumbra que Deus ele restaurará todas as coisas. Todas as coisas. Deus ele está separando coisa tão linda para cada um de nós que a gente nem se lembra mais. Talvez você perdeu coisas no seu passado que você amou tanto e você nem se lembra mais. E Deus ele está ali com isso restaurado para te dar novamente num futuro muito próximo, na eternidade. Quem que a gente pode dizer? O que a gente sabe? Nós aqui nós não estamos falando de um Deus limitado que não pode, mas nós estamos falando de um Deus que conhece a dor e a alegria mais profunda que já passou, passa ou passará por cada um dos nossos corações.
Nós estamos falando de um Deus que Ele sente a nossa dor. Ele nos sente tanto, Ele nos entende tanto, Ele nos conhece tanto, Ele nos vê tanto, que Ele literalmente Ele sente aquilo que nós sentimos, porque o Espírito dele está dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Existe uma ligação entre o espírito do homem e o Espírito de Deus. E é uma coisa única, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos um só em Cristo Jesus. Que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, meus irmãos, Deus, Ele sente tudo. Ele sabe tudo. Ele entende tudo. A Bíblia diz que antes que o nosso pedido chegue à boca, Ele já sabe. Glória a Deus, que Ele já sabia dos nossos dias antes que nós nascêssemos. Glória a Deus. Então, meus amados, a natureza, né, ela criada, ela será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, está acontecendo diante dos nossos olhos nesse exato momento. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. O que são os primeiros frutos do Espírito? Quando nós fomos salvos, o Espírito Santo entrou dentro de nós e ele começou a transformar a nossa vida. O primeiro fruto do Espírito é o arrependimento. É quando você cai em si que você é um pecador e você merece ir para o inferno. Mas Deus, Ele te deu a salvação, te deu o perdão. Então você se arrepende, você cai no arrependimento. É um dos primeiros frutos. Depois você começa a ganhar os demais frutos do primeiro: amor, a paciência, o autocontrole, etc, etc, etc. Então esses são os primeiros frutos que nós recebemos. Olha, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Sempre voltando no início do capítulo 8. Meus irmãos, eu estou vendo muita gente falando: Ana, eu estou tão triste. Tem dia que eu estou tão amargurado, eu me sinto tão sozinho, me sinto tão cansado, me sinto tão estressado com o mundo. É isso aqui que você está vivendo, glória a Deus. Isso é prova que você está em um só com o Espírito Santo de Deus. Você é um só com Jesus. Você sente aquilo que o Espírito Santo sente, só que a gente não sente nem 1/10 daquilo que ele sente realmente. Nós não conseguimos gemer diante de Deus nas nossas orações por nós mesmos, com os chamados gemidos inexprimíveis. Nós precisamos do Espírito Santo que se una conosco e fazer isso diante de Deus. Por quê? O Espírito que liga todas as coisas, o Espírito que liga o homem a Deus é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vem habitar em nós. E vai ser assim por toda a eternidade. Eu acredito que, inclusive, é por isso que lá na eternidade, com os nossos corpos glorificados, nós iremos poder comunicar uns para com os outros, sem se conhecer no mundo, sem ter se conhecido nesse mundo. Porque o Espírito que está no corpo do irmão que eu nunca vi, vai ser o mesmo que está no meu. E nós estamos debaixo da mesma promessa, da vida eterna, e fazemos parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, se eu que estou aqui agora sentada, vem uma formiguinha e me belisca o pé, né? Eu imagino que eu estou de chinelo, eu estou de sapato fechado, mas justo para dar um exemplo. Me belisca o pé. Eu estou concentrada na mensagem, no computador, em todo esse trabalho aqui. Mas se vier uma formiguinha me piticar, né? Me beliscar, me morder o pé, por menor que a boca daquela formiga, eu vou sentir, eu vou saber onde é que está o problema, eu vou saber o que foi, eu vou saber o que fazer, eu vou ter a paciência para se portar ou não a situação. Porque o corpo é um só. Glória a Deus, né? Então, os primeiros frutos do Espírito: gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse corpo cansado, esse corpo que tá com dor de cabeça todo dia, que tá cansado, que, sabe, a gente se sente um pouco até desorientado nessa terra. O que eu faço? O que eu não faço? Meu Deus, eu só sei fazer uma coisa, buscar a Deus. Mas quando eu não tô buscando a Deus, eu fico meio desorientado. Por quê? O que eu tenho que fazer? Por que eu tô chateado? Por que eu tô tão me sentindo em opressão? Esse mundo não me dá mais espaço para respirar. É isso.
pois nessa esperança fomos salvos. É nessa esperança da liberdade que Deus vai nos dar ainda. Nós vamos viver uma vida de verdade, é por isso que nós somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. É o que está acontecendo. A gente sofre, a gente agoniza, a gente é oprimido, etc. Mas a gente ao mesmo tempo tem uma paciência de esperar o nosso Redentor. Porque a gente tem uma promessa de viver uma vida plena. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É isso que Ele está fazendo agora com cada um de nós, com essa palavra. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Esse que sonda os corações é Deus, e Ele conhece a intenção do Espírito Santo, que é um Espírito que intercede em pureza diante de Deus pela sua vida. Às vezes você precisa pedir uma coisa a Deus, mas você não sabe o que pedir, você não sabe nem como pedir, nem o que pedir. Mas o Espírito Santo, Ele vai diante de Deus na sua pureza, Ele intercede por você. E Deus te abençoa, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus, ele conhece o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, eu termino, mas eu deixo para vocês uma coisa. Vocês, na casa de vocês, terminem de ler o capítulo 8 do livro de Romanos. Terminem de ler, sabe? Porque agora passem mais que vencedores. Não, eu vou ler com vocês, não custa nada, né? 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, não arranca pedaço de ninguém. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, teve um relacionamento, Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, também chamou. Aos quais chamou, também justificou. Aos quais justificou, também glorificou. Deus, Ele está chamando as suas ovelhinhas, hein? Nós não somos mais a 100ª ovelhinha, já fomos chamados. Hoje nós estamos no grupinho das 99, mas nós estamos aguardando que o nosso bom pastor Jesus, Ele volte com a sua 100ª ovelha para levá-las todas para o céu. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim, meus irmãos, que essa palavra no dia de hoje possa ter vindo de consolo para cada um de vocês, porque Deus é o nosso pastor e nós estamos em vias de salvação. Esse corpo que está cansado, essa vida que já não é mais tão radiosa como fora até então, ela está com seus dias contados, porque Deus está trazendo renovo. Deus está trazendo renovo na sua vida, na minha vida, e a gente precisa ter mais um pouco de paciência, porque Ele está voltando, e Ele está voltando para nos levar embora desse mundo cruel. Amém, meus irmãos?
Então, mais uma vez, eu peço desculpa pelo resto da semana, eu não sei como vai ser. Peço a Deus que me dê condição de estar aqui com vocês, porque são momentos que eu passo na presença de Deus com os irmãos, sabe? Para mim é uma meditação. Tudo isso que a gente faz aqui, a gente está fazendo numa só família, num corpo só, em Cristo. E eu acho que é muito importante para a minha vida também estar aqui com vocês nas meditações da palavra do Senhor. Porém, se ainda assim, durante a semana eu sumi um pouquinho, peço perdão aos irmãos e compreensão, é porque realmente, meus queridos, realmente eu vou estar atarefada com outras coisas que não depende de mim, de dizer de sim ou de não. Eu preciso fazer a minha parte também desses lados, tá bom? Mais uma vez, eu deixei uma vez, eu deixo de novo. Se eu sumir, os irmãos quiserem conversar, quiserem falar, quiserem mandar algum material, eu falo para vocês, vocês podem me acrescentar no WhatsApp. Se vocês usam, né, o WhatsApp, quiserem me acrescentar, o meu número é 0039 3772 729390 e eu vou estar à disposição. Se eu não responder de uma vez só, é porque às vezes eu vou estar atarefada com alguma coisa, mas assim que eu recebo, eu tenho tempo, eu paro, eu respondo todo mundo. E realmente, meus irmãos, a minha maior alegria é ter o carinho de vocês, né? A atenção que vocês têm dado através dessas palavras que o Espírito Santo tem trago para nós a cada um desses dias. Isso tem sido realmente um bálsamo para todos nós. Eu amo realmente todos vocês, vocês são especiais para mim, são a minha família. Ainda que aqui na Itália muitas das vezes eu me sinto um pouco sozinha, não posso bater papo, igual eu falo aqui com os irmãos, eu não posso bater papo com quem está ao meu redor. Mas é aqui que eu me sinto em casa. Eu já me sinto em casa, eu sei que os irmãos oram por mim, eu oro pelos irmãos, né? A gente troca muita figurinha, a gente troca informação. Outro dia eu falei sobre o louvor, teve uma irmãzinha que ela mandou louvor, ela falou as coisas dela. Quer dizer, a gente vê realmente aquela irmandade, né? Aquele amor, aquele companheirismo, de certo modo virtual, mas nós vamos muito mais profundo, né? Espiritual uns para com os outros. Então, vocês podem se sentir realmente à vontade, porque é para isso que Deus nos criou, para que nós fôssemos irmãos e amássemos uns aos outros como a nós mesmos, ok? O que eu puder fazer para continuar caminhando na condição que eu tenho caminhado diante de Deus, eu farei. E eu espero que os irmãos também continuem firmes e fortes no Senhor, que é a nossa única esperança. Nesse momento que eu estou aqui falando, eu sei que Ele é testemunha, Ele está vendo todas as nossas palavras. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Para quem não conhece, meu nome é Ana Paula. E assim a gente vai conversando aí no passar dos dias. Amém? Amém, amém e amém.